Imagine que amanhã você acorda, pega o celular, abre as notícias e vê imagens de água no meio do Saara. Não nas bordas, não em um oásis escondido, mas bem no coração do deserto. Ali onde durante gerações só existiram calor escaldante, dunas intermináveis e vento seco levantando poeira. Parece impossível, não é? E ainda assim, foi exatamente isso que aconteceu. O Saara, uma das regiões mais áridas do planeta, viveu pela primeira vez em 50 anos uma inundação gigantesca. Se fenômenos naturais que desafiam tudo o que acreditamos saber despertam a sua curiosidade, fique comigo até o final. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das histórias mais impressionantes sobre o nosso planeta. O Saara é o símbolo máximo da seca, temperaturas extremas, chuvas quase inexistentes. Uma paisagem que parece hostil à própria ideia de vida. Mas o que muitos não sabem é que esse imenso deserto nem sempre foi assim. Cerca de 6.000 anos atrás, tudo era completamente diferente. Onde hoje sopram tempestades de areia, existiam lagos extensos, rios abundantes e florestas densas. Uma terra verde, fértil e repleta de vida. E agora, depois de décadas de seca absoluta, a água reaparece de forma inesperada. Como isso é possível? Como uma região conhecida como sinônimo de aridez pode ser tomada por enchentes repentinas? A história do Saara é uma das transformações ambientais mais dramáticas já ocorridas na Terra. E é exatamente essa trajetória que vamos explorar passo a passo. Quando pensamos no Saara atualmente, imaginamos um mar infinito de areia sob um sol impiedoso, um ambiente duro, quase implacável. Mas, há cerca de 6.000 anos, ele era uma vasta savana verde. Grandes campos de gramíneas, atravessados por rios sinuosos, lagos imensos, refletindo o céu no horizonte, florestas onde viviam animais que jamais associaríamos a um deserto. Seres humanos habitavam aquela região. Caçavam, criavam gado e viviam às margens da água. Pode soar como uma lenda antiga, mas é um fato comprovado cientificamente. Imagine rebanhos pastando perto de um rio, enquanto, ao fundo, girafas caminham entre árvores esparsas. Essa cena não é fantasia. Ela aparece representada em pinturas rupestres, encontradas em diversas partes do norte da África. Nessas imagens milenares, vemos girafas, hipopótamos e outras espécies que não sobreviveriam em um ambiente desértico moderno. Essas obras são provas de um ecossistema vibrante que floresceu muito antes de a região se tornar árida. Mas como sabemos disso com tanta certeza? Parte da resposta está escondida no fundo do oceano. Cientistas analisaram núcleos de sedimentos retirados do leito marinho. Essas amostras revelam que durante o período verde do Saara, havia muito menos poeira na atmosfera. Menos poeira significa mais umidade. Mais umidade implica mais chuva. E essa chuva alimentava vastos sistemas de rios e lagos. Alguns desses lagos de água doce eram tão enormes que poderiam, teoricamente, conter todo o volume dos grandes lagos da América do Norte. É difícil imaginar. No lugar de uma extensão seca e aparentemente sem vida, existia um verdadeiro paraíso aquático. Mas, então tudo começou a mudar. Há cerca de 6.000 anos, o clima começou a se transformar lentamente. A paisagem fértil iniciou um processo gradual de ressecamento. Não foi um evento súbito, mas uma mudança que se desenrolou ao longo de milênios. Um dos principais fatores foi a variação natural da inclinação do eixo da Terra. O eixo terrestre não é fixo. Ele oscila levemente ao longo de longos períodos, alterando a forma como a energia solar é distribuída pelo planeta. Quando o hemisfério norte passou a receber mais radiação solar direta, as temperaturas aumentaram, e temperaturas mais altas significaram menos precipitação. Os lagos começaram a encolher, os rios secaram, a vegetação morreu. Com o passar dos séculos, a terra tornou-se cada vez mais árida. As plantas desapareceram. Sem raízes para manter o solo firme, o vento passou a dominar. Camadas finas de terra fértil foram carregadas embora. Restaram apenas areia e rocha. Mas a inclinação do eixo não foi o único fator. Padrões climáticos globais também mudaram. Correntes atmosféricas se deslocaram. Sistemas de monções enfraqueceram. Gradualmente, o Saara perdeu suas fontes de umidade. O que antes era verde,
tornou-se amarelo. O que era vivo se transformou em seco e estéril. E assim nasceu o deserto que conhecemos hoje. Mas a história não termina aí. Embora o Saara tenha permanecido árido por milhares de anos, acontecimentos recentes indicam algo inesperado. Sinais sugerem que partes da região podem estar passando por uma nova transformação. O deserto que um dia surgiu parece estar novamente em mudança. E é aqui que tudo fica ainda mais fascinante. Porque o Saara não é feito apenas de areia. Quando pensamos nele, visualizamos dunas infinitas. Mas na realidade, as dunas representam apenas cerca de 25% de sua área total. O restante é composto por desertos de cascalho, planícies salinas, planaltos elevados e solos rachados. Sob essa superfície aparentemente vazia, existe um passado muito mais complexo do que imaginamos. Troncos fossilizados foram encontrados enterrados na areia, vestígios de florestas antigas. E ainda mais surpreendente, no deserto do Marrocos, pesquisadores descobriram dentes de tubarão, relíquias de criaturas marinhas que viveram há milhões de anos. Isso significa que grandes partes do atual Saara já estiveram submersas sob um imenso mar interior. E não apenas fósseis marinhos contam essa história. Restos de serpentes marinhas e peixes gigantes também foram encontrados. Criaturas que hoje parecem totalmente deslocadas em meio a um deserto. A história humana também está escondida sob a areia. A antiga cidade romana de Timgad foi soterrada com o tempo. Abandonada há mais de 1000 anos, revelou, quando escavada por arqueólogos, cerâmicas, moedas e até bustos de Cleopatra. Isso mostra que onde hoje vemos vastidão e silêncio, já existiram centros comerciais vibrantes e comunidades ativas. O Saara, portanto, não é apenas um deserto. Ele é um arquivo vivo da história da Terra. Um lugar onde oceanos, florestas, animais e civilizações deixaram marcas profundas. E é justamente por isso que as recentes inundações levantam tantas perguntas. Durante milênios, o Saara foi considerado quase completamente sem chuva. Mas agora as precipitações retornam, não como garoas isoladas, mas de forma intensa o suficiente para formar lagos temporários. Imagens de satélite mostram superfícies cobertas de água onde por décadas só houve secura. Isso é apenas um fenômeno temporário? Ou estamos assistindo ao início de uma nova fase? As fronteiras do Saara não são tão fixas quanto parecem. Ao longo da história, ele se expandiu e também recuou. Quando padrões de monções se deslocam ou a umidade atmosférica aumenta, até mesmo regiões extremamente secas podem voltar a receber água temporariamente. Pequenos lagos surgem, poças se tornam espelhos momentâneos sob o sol. Por um instante, o deserto parece ganhar vida novamente. Mas será que isso é apenas um episódio isolado? As imagens de satélite indicam mudanças nos padrões de temperatura e precipitação. Áreas que estiveram secas por séculos agora mostram um acúmulo de água. Para os cientistas, isso é fascinante, pois sugere que o Saara pode ser mais sensível às mudanças climáticas do que se imaginava. O que isso significa para o futuro? Será que o Saara poderá se tornar verde outra vez? Será que lagos e rios poderão reaparecer de forma mais duradoura? Existem iniciativas que buscam justamente revitalizar partes da região. Uma das mais conhecidas é a Great Green Wall, um projeto ambicioso que se estende por 20 países africanos com o objetivo de conter o avanço do deserto, por meio de reflorestamento, agricultura sustentável e melhor gestão da água. Áreas degradadas estão sendo recuperadas. Na região do Sahel, ao sul do Saara, vivem mais de 100 milhões de pessoas diretamente afetadas pela desertificação. A região enfrenta sobrepastoreio, desmatamento e mudanças climáticas. A cada século, o deserto cresce cerca de 10%. Esse processo é conhecido como desertificação, a transformação de terras férteis em áreas áridas. Mas há esperança. Comunidades locais constroem estruturas chamadas meias-luas, depressões semicirculares que capturam e armazenam água da chuva. Essa técnica tradicional vem sendo retomada em grande escala. Além disso, culturas resistentes como milheto e sorgo são cultivadas.
plantas capazes de sobreviver em condições secas. Dezenas de milhares de hectares já foram regenerados. A Grande Muralha Verde demonstra que a mudança é possível. Ela cria empregos, oferece novas oportunidades e mostra que a história do Saara ainda está em andamento. Então, vamos continuar e mergulhar ainda mais fundo nesse acontecimento fora do comum, a grande enchente no Saara e as forças invisíveis que podem estar por trás dela. Quando as chuvas fortes começaram a atingir certas áreas do deserto, muita gente ficou sem reação. Normalmente, em grande parte do Saara, cai algo em torno de 7 a 8 centímetros de chuva por ano, e em algumas regiões a quantidade é ainda menor. Mas desta vez, o cenário foi outro. A precipitação veio concentrada, em rajadas intensas, e em poucos dias caiu o equivalente ao que, em anos normais, levaria vários anos para acontecer. Leitos de rios secos, conhecidos como uades, que por décadas não viram uma gota sequer, viraram canais de água correndo com força. Depressões no terreno, que antes eram só poeira, se encheram, formando lagoas temporárias. Imagens de satélite registraram manchas azuis brilhantes no meio de um mar de tons ocres e marrons. Para quem vive naquela região, a visão foi quase surreal. Camelos surgiram próximos a margens recém-formadas. Crianças brincaram em pequenos lagos que simplesmente não existiam semanas antes. E talvez o detalhe mais impressionante: sementes que ficaram enterradas por anos, esperando o momento certo, começaram a germinar em questão de dias. Mas a grande pergunta continua: o que causou essa mudança tão rápida? Um fator importante pode estar ligado a alterações nos padrões de circulação atmosférica. O clima da Terra funciona como um sistema interligado. Mudanças na temperatura dos oceanos, especialmente no Atlântico, podem influenciar os ventos de monção e os corredores de umidade. Se essas correntes de ar úmido se deslocarem um pouco mais para o norte, a umidade pode chegar onde normalmente não chega, dentro do Saara. Nos últimos anos, pesquisadores observaram um aquecimento incomum em algumas áreas oceânicas. E quando o oceano aquece, a evaporação aumenta. Mais evaporação significa mais vapor d'água na atmosfera. E quando as condições se alinham, esse vapor se transforma em chuvas intensas, inclusive sobre regiões tradicionalmente secas. A isso se soma o impacto do aquecimento global. O aumento das temperaturas médias muda padrões de vento, intensifica eventos extremos e altera zonas de chuva. Enquanto alguns lugares do planeta enfrentam secas mais longas, outros passam a receber chuvas mais fortes e concentradas. O mais intrigante é que o Saara nunca foi totalmente imóvel ao longo da história. Registros climáticos antigos mostram que ele alternou diversas vezes entre fases úmidas e secas. Esses ciclos estão relacionados a variações lentas na órbita e na inclinação do planeta, conhecidas como ciclos de Milankovitch, que afetam a distribuição de energia solar ao longo de dezenas de milhares de anos. A fase verde do Saara, cerca de 6.000 anos atrás, foi parte de um desses ciclos naturais. Só que agora as mudanças parecem estar acontecendo em uma escala de tempo muito menor. E isso torna o fenômeno ainda mais surpreendente. Outro ponto fascinante é a resposta da vegetação. Depois das chuvas recentes, surgiram manchas verdes em áreas antes totalmente áridas. Plantas que pareciam ter desaparecido voltaram a brotar. Isso mostra que o ecossistema não morreu por completo. Ele pode ter ficado adormecido, aguardando as condições certas para ressurgir. Mas isso significa que o Saara vai ficar mais verde de maneira permanente? Aqui, as opiniões se dividem. Alguns cientistas acreditam que se trata apenas de variações temporárias, um tipo de oscilação natural. Outros consideram que pode ser um sinal inicial de uma mudança mais profunda. Tudo vai depender de uma questão central: os padrões de chuva vão continuar e se estabilizar ou vão enfraquecer e desaparecer? Se o fluxo de umidade aumentar de forma constante, algumas regiões do Saara, especialmente as áreas de transição, podem se
se tornar mais férteis a longo prazo. E aí entra a importância do Sahel, a faixa logo ao sul do deserto. Essa região reage de forma muito sensível ao clima, e nela vivem milhões de pessoas, que dependem diretamente da agricultura e da criação de animais. Mas as enchentes não trazem apenas oportunidades, também trazem riscos. A infraestrutura no deserto não foi construída para lidar com chuvas fortes. Estradas podem ser destruídas, comunidades podem ficar isoladas, poços podem ser contaminados. Isso revela como até um ambiente definido pela seca pode ser vulnerável quando as regras mudam de repente. Por outro lado, a água pode trazer benefícios inesperados. Lagos temporários podem ajudar a recarregar aquíferos. O solo úmido pode permitir o cultivo em áreas antes inviáveis. A vegetação pode reduzir a erosão e diminuir a intensidade de tempestades de poeira. E é aqui que volta a ganhar destaque a Great Green Wall. Esse projeto, que envolve diversos países, tenta aproveitar momentos favoráveis como esses. Quando chove, há uma janela de oportunidade para plantar árvores e aumentar as chances de sobrevivência das mudas. Comunidades locais combinam técnicas tradicionais com conhecimento científico moderno. As estruturas em forma de meia-lua, que capturam e retêm água, têm mostrado resultados impressionantes. Em algumas áreas, a cobertura vegetal aumentou de forma visível. E quando a vegetação cresce, ela melhora o microclima local. Mais plantas podem significar mais evaporação, o que favorece a formação de nuvens e, potencialmente, mais chuva. Um ciclo de retroalimentação positiva. Mas, no centro de tudo, a pergunta permanece: estamos vendo o início de um novo Saara verde ou apenas um breve intervalo em uma longa história de aridez? Ao olhar para dados históricos, fica claro que o Saara já mudou de rosto, muitas vezes. A diferença é que, hoje, existe uma presença humana muito maior e muito mais dependente das condições climáticas. Qualquer mudança afeta milhões de pessoas diretamente. A capacidade de adaptação passa a ser essencial. A agricultura precisa ser mais resistente, a gestão da água precisa ser mais inteligente, e a cooperação internacional se torna uma ferramenta indispensável para reduzir riscos e aproveitar oportunidades. O mais empolgante é que, com a tecnologia atual, podemos acompanhar essas mudanças quase em tempo real. Satélites fornecem imagens detalhadas da umidade do solo, do crescimento da vegetação e da extensão de superfícies de água. Com essas informações, cientistas criam modelos para prever possíveis cenários futuros. O que acontece se o aquecimento global acelerar? E se as monções continuarem se deslocando para o norte? Poderia surgir um cinturão verde mais estável? Alguns modelos sugerem que partes do Saara podem receber mais chuva no longo prazo. Outros alertam que a variabilidade pode aumentar. Secas mais longas, seguidas por chuvas violentas e repentinas. Ou seja, o futuro permanece em aberto. Mas uma coisa é certa: o Saara não é um lugar morto e imutável. Ele é um sistema dinâmico, sensível e cheio de história. E as imagens recentes de água brilhando sob o sol do deserto são um lembrete poderoso de que o mundo pode mudar mais rápido do que imaginamos. Então, vamos olhar ainda mais à frente e fechar essa jornada impressionante. Para entender o futuro do Saara, precisamos enxergá-lo não apenas como um deserto isolado, mas como uma peça fundamental do sistema climático global. O que acontece ali não fica restrito ao norte da África. O Saara influencia o planeta inteiro, de maneiras que muitas vezes passam despercebidas. Um dos exemplos mais surpreendentes é a poeira do deserto. Todos os anos, enormes quantidades de poeira saariana são carregadas pelos ventos através do Oceano Atlântico. Essa poeira é rica em minerais, especialmente fósforo, que fertiliza a floresta amazônica. Sem essa reposição constante de nutrientes, a Amazônia teria muito mais dificuldade para manter sua exuberância. Além disso, as massas de poeira afetam a formação de nuvens e até a intensidade de furacões no Atlântico. Agora imagine um cenário
cenário em que o Saara comece a receber mais chuvas de forma contínua. Mais vegetação significaria menos solo exposto. Menos solo exposto resultaria em menos poeira sendo lançada na atmosfera. E menos poeira poderia alterar padrões climáticos globais. Trata-se de um sistema delicadamente equilibrado, onde pequenas mudanças podem ter efeitos gigantescos. Outro ponto essencial são os aquíferos subterrâneos. Sob o Saara, existem enormes reservatórios de água fóssil, acumulados há milhares de anos, quando o clima era mais úmido. Esses reservatórios não se recarregam facilmente, mas, se eventos de chuva se tornarem mais frequentes, parte dessa água poderia ser renovada. Isso seria transformador para comunidades que dependem desses recursos para sobreviver. No entanto, especialistas alertam contra conclusões apressadas. Modelos climáticos indicam que o aumento das chuvas pode vir acompanhado de extremos mais intensos. Ondas de calor podem se tornar mais severas. Períodos longos de seca podem alternar com tempestades violentas. Isso exige adaptação constante. Alguns pesquisadores falam em um possível Saara mosaico no futuro. Não um retorno completo à antiga savana verde, mas uma paisagem composta por zonas alternadas. Áreas com vegetação sazonal, lagos temporários e agricultura intermitente, intercaladas com regiões ainda áridas. Um espaço híbrido entre deserto e savana. Para o Sahel, essa possibilidade poderia representar novas oportunidades. Cultivos mais diversificados, pastagens temporárias, maior segurança alimentar, mas também novos desafios na gestão da água e proteção contra enchentes repentinas. E existe um fator que não pode ser ignorado: a influência humana. Diferentemente de milhares de anos atrás, quando as mudanças no Saara estavam ligadas apenas a ciclos naturais, hoje a atividade humana desempenha um papel decisivo. As emissões de gases de efeito estufa, o desmatamento global e o uso intensivo do solo aceleraram processos que antes levavam milênios. Há 6.000 anos, uma mudança gradual na inclinação do eixo terrestre foi suficiente para transformar uma paisagem verde em deserto. Hoje estamos alterando o sistema climático em uma escala de tempo muito menor. E ainda assim, a recente enchente trouxe uma mensagem inesperadamente otimista. A natureza é resiliente. Sementes podem permanecer enterradas por décadas. Micro-organismos sobrevivem em condições extremas. Espécies se adaptam. Mesmo em ambientes aparentemente hostis, existe potencial adormecido. A Great Green Wall simboliza justamente essa esperança. Mais do que um projeto de plantio de árvores, trata-se de uma experiência social e ambiental de grande escala. 20 países trabalham juntos para restaurar ecossistemas e melhorar as condições de vida de milhões de pessoas. Os resultados já são visíveis em algumas áreas. Dezenas de milhares de hectares foram regenerados. Agricultores relatam colheitas melhores. Comunidades encontram novas oportunidades de trabalho. Mas o caminho ainda é longo. O financiamento precisa ser contínuo. A estabilidade política é crucial. E o clima permanece imprevisível. Agora imagine o cenário daqui a alguns séculos. Se partes significativas do Saara voltarem a apresentar áreas verdes permanentes, isso poderia alterar rotas migratórias de aves, influenciar corredores ecológicos e até modificar padrões atmosféricos em escala global. Cidades poderiam surgir onde hoje há apenas areia. Novas rotas comerciais poderiam se formar. Mas o oposto também é possível. Temperaturas ainda mais elevadas. Secas prolongadas, tempestades de poeira mais intensas. A verdade é que o Saara parece estar diante de um possível ponto de inflexão, mas ainda não sabemos para qual lado ele penderá. A enchente após 50 anos de seca não foi apenas um evento meteorológico, foi um lembrete de que mesmo os ambientes mais extremos não são permanentes. O que hoje consideramos um mar infinito de areia já foi oceano, depois floresta, depois savana e finalmente deserto. A mudança é a regra na história do planeta. A grande diferença agora é que nós fazemos parte ativa dessa transformação. Talvez o Saara nunca volte a ser tão verde quanto há 6.000 anos. Talvez apenas experimente fases úmidas intermitentes. Ou talvez permaneça predominantemente seco, mas com variações mais extremas. O que é certo é que sua história está longe de terminar. Sob suas dunas estão fósseis marinhos, cidades antigas e antigos leitos de rios.
anos. No céu acima dele circulam novas formações de nuvens. No solo, aguardam sementes adormecidas. E em suas bordas vivem milhões de pessoas lutando por terras férteis e estabilidade. O Saara não é apenas um símbolo de vazio, ele é um símbolo de transformação. A grande enchente, depois de 50 anos de seca, foi mais do que um fenômeno climático. Foi uma lembrança poderosa de como o nosso planeta é dinâmico, complexo e surpreendente. Talvez, no futuro, olhemos para trás e digamos que aquele foi o início de uma nova fase. Ou talvez o consideremos um episódio extraordinário dentro de uma longa história dominada pela aridez. O que sabemos é que o desenvolvimento do Saara continuará atraindo a atenção de cientistas, líderes e comunidades em todo o mundo, porque as mudanças que ocorrem ali reverberam muito além de suas fronteiras. E assim chegamos ao fim dessa jornada pelo passado, presente e possíveis futuros de uma das regiões mais fascinantes da Terra. Se essa história despertou a sua curiosidade, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais relatos incríveis sobre os mistérios do nosso planeta. E me diga nos comentários, você acredita que o Saara ficará mais verde no futuro ou continuará sendo o maior deserto do mundo? Talvez a resposta esteja escondida na próxima chuva que cair sobre a areia.